Muito bem, meus amigos, estamos de volta aí, seguindo o estudo da culpa, né? Então estamos dentro do fato típico, estudando culpa, seus elementos estruturais, suas espécies, enfim, vamos seguir aí então o estudo, vamos agora começar a estudar um pouco das modalidades, das espécies de culpa, tá? Então, vamos trazer para cá a lousa grande, que é melhor para a gente visualizar. Então nós temos aí a culpa, e a primeira espécie é a chamada culpa inconsciente, ou culpa sem previsão, né? Culpa inconsciente ou culpa sem previsão. Na verdade, a culpa inconsciente é a culpa regra geral, é essa que a gente tratou até agora, que é aquela que fala do quê? Que o indivíduo ele age com negligência, imprudência e imperícia e com a previsibilidade, ou seja, com a possibilidade de antever o resultado. Mas ele não tem o quê? Previsão. É por isso que está lá, ó, culpa sem previsão. Tá? Então a culpa inconsciente ela é colocada dessa forma em razão da ausência de previsibilidade. É mais ou menos assim, é como se para alcançar a consciência o indivíduo deveria ter o quê? Previsão. Tá? Então, previsão é a antevisão do resultado com certa certeza. Por isso que chama inconsciente, porque nessa modalidade de culpa ele tem apenas o que? Previsibilidade, ou seja, como nós vimos, a possibilidade de antever aí o resultado com certa margem de ocorrência. Tá? Então é a possibilidade, é a previsibilidade, essa é a culpa inconsciente. Eu não vou perder muito tempo com a inconsciente, porque ela é a base de tudo que nós já falamos. Aqui nós temos a culpa consciente ou culpa com previsão. Aí muda completamente de figura. Porque o que acontece? Como a própria modalidade aqui está indicando, aqui não se fala mais em previsibilidade. Aqui se fala em previsão. Mas Salim, peraí, quer dizer que pode-se ter então culpa com previsão? Sim. Na verdade o que acontece é o seguinte, aqui o agente, ele superestima a sua capacidade de evitar o resultado. Ele superestima a capacidade de evitar o resultado. Ele acredita que ele é tão bom, que ele não vai produzir o resultado, mesmo sendo previsto esse resultado. Tá? Então volta aqui para mim. Ele acredita de tal maneira na sua capacidade de evitar o resultado, que ele prossegue na conduta. Veja, ele tem previsão, mas olha o que falta a ele, desejo de alcançar o resultado. Ele tem previsão, mas acreditando piamente na sua capacidade de evitar aquele resultado, ele segue. Porque ele não tem o desejo de produzir o resultado. Ele não quer. E aqui entra o grande problema com o dolo eventual. Né? Porque lá no dolo eventual é o assumir o risco de produzir o resultado. Lá no dolo eventual, o agente não está nem aí para a produção do resultado. Aqui na culpa consciente é diferente. Ele tem a previsão, mas ele acredita que ele é tão bom, que ele vai evitar o resultado, a ocorrência do resultado. Então, ele não tem o desejo. Querem ver um exemplo? Imaginem vocês que alguém vem numa motocicleta, essas motocicletas com bastante potência e tal, e ele vem ali pilotando. E aí mais adiante tem uma escola infantil, né? Saída da escola, horário de saída. Um monte de minionzinhos, sabe? Os minionzinhos, criancinha ali, 3, 4, torpedo, saindo da escola. O motociclista olha para aquilo e fala, pô, eles vão atravessar. Mas aí o que ele faz? Ele superestima. Veja, vamos lá. Ele tem a previsão que se ele continuar acelerando, é aquelas crianças atravessando a faixa. Na verdade, elas começam a atravessar a faixa. Ele tem a previsão de que ele vai atropelar? Sim, ele tem a previsão, ele está vendo, as crianças estão atravessando, se ele continuar acelerando, ele vai atropelar. Mas o que acontece aqui? Qual é o pulo do gato na culpa consciente? Ele superestima
a capacidade dele de pilotagem da moto, de desviar a moto. O que ele faz? Ele vai lá, eu sou bom, e vai fazer o slalom para desviar dos Minions. E o que acontece? Prão! Strike de Minion. Sai voando Minion para tudo quanto é lado. Por quê? Ele superestimou a capacidade. Ele achou que ele era de tal sorte competente na pilotagem da moto que ele não produziria o resultado. Então, vejam a sutil diferença aqui para o dolo eventual. A sutil diferença é o desejo. No dolo eventual, o agente ele é indiferente ao resultado. Para ele pode acontecer, para ele pode acontecer. Na culpa consciente, o autor da conduta, o agente do crime, ele não deseja em hipótese alguma o resultado, só que ele superestima a sua capacidade. Tá? É mais ou menos a história de eu estar armado, atirando, né? Ou então, eu estou vendo, sei lá, eu estou vendo a minha caça lá, o animal que eu quero atingir, e do lado está passando uma pessoa. E aí eu falo, nossa, eu sou muito bom atirador. Né? Imagina que eu vou acertar a pessoa. E aí ele vai lá, mira na caça, pum, acerta a pessoa. Então vejam, essa é a chamada culpa com previsão, porque diferentemente da previsibilidade, ele sabia que se ele puxasse o gatilho, ele ia acertar a pessoa. Só que ele acreditando na sua capacidade de sniper, de mira, ele efetua o disparo, ou acelera a moto e vai lá tentando desviar. Então por isso que chama culpa consciente, culpa com previsão. Vamos voltar então para a lousa grande aqui, tá? Olha lá, superestima a sua capacidade. Deixa eu só molhar a garganta aqui. Superestima a sua capacidade, tá? E aí nós temos a terceira hipótese de culpa, que é a chamada culpa imprópria, também denominada por extensão, por assimilação ou por equiparação. Aqui o que acontece? O agente prevê o resultado típico e ele quer realizar, ele quer alcançar o resultado. Porém, a sua vontade está informada pelo erro. Vou repetir. Aqui, o agente, ele quer alcançar o resultado. Ele prevê o resultado e ele quer alcançar esse resultado. Mas o que acontece é que a sua vontade, o seu desejo de alcançar o resultado, olha só, ela está informada por uma avaliação equivocada. Ou seja, ocorre um erro, né, na avaliação dele. Volta para mim, vamos analisar isso aqui, ó. Pessoal, tem uma matéria mais para frente, né, chamada de erro de tipo, erro de proibição. Então vamos fazer a diferença aqui. O que é o erro? O erro é a falsa percepção da realidade. Erro é a falsa percepção da realidade. Diferentemente da ignorância, que é o desconhecimento de alguma coisa. Ignorar não é xingamento, né? É que hoje em dia, né, fascista é xingamento, né? Porque muitas vezes, muitas pessoas que usam o termo fascista nem sabem muitas vezes o que é o fascismo e estão apontando para a pessoa errada, né? Mas esse é um outro problema. Da mesma maneira que ignorância, né? Seu débil mental, debilidade mental não é xingamento, né? Então, ignorância é o desconhecimento da realidade. O erro é a falsa percepção da realidade. Por que eu estou explicando essa diferença para vocês entenderem ali, ó, quando a vontade, ali, a vontade informada por uma avaliação errônea, ou seja, a vontade do indivíduo ela está maculada, viciada por uma avaliação equivocada, por um erro. Então, olha só, na culpa imprópria, ele prevê o resultado e ele quer o resultado. Nossa, mas isso não parece alguma outra coisa? Não parece dolo? Dolo é isso.
Dolo é a previsão e o desejo de alcançar o resultado. E a culpa imprópria, então? Qual é a diferença? Ele tem desejo e tem vontade de alcançar o resultado. Acontece que o elemento vontade aqui, a vontade desse indivíduo, ela está maculada pelo erro. A percepção dele da realidade está equivocada. Vou dar um exemplo e vocês vão entender. Um pai, ele levanta de madrugada, sobressaltado com um barulho. O casal ali dormindo, ele acorda, ele ouve um barulho no quintal, moram numa casa. O que ele faz? Ele tem licença de arma, ele tem porte e tal, ele vai lá e pega a arma, que, né, sei lá, fica com medo já de um roubo, a gente vive essa situação, e ele vai para a janela ali, abre a frestinha da cortina e vê um vulto pulando o muro e entrando no quintal da casa. Ele pega a arma, não pensa duas vezes e atira no indivíduo que está ingressando ali. Veja só. Ele teve antevisão que se ele puxasse o gatilho ele ia atingir a pessoa? Sim. Então ele teve previsão. Ele dirigiu a conduta dele nesse sentido, de alcançar o resultado ali, de alvejar o indivíduo? Sim. Ele dirigiu a conduta dele nesse sentido. Então por que raios é culpa? Porque veja, quando ele se aproxima, quando ele acende a luz, quando ele chega perto, ele constata que na verdade era o filho dele que estava voltando da balada, esqueceu a chave do portão e não querendo acordar os pais, teve a ideia de jirico, de pular o muro, né? Como a gente quando é jovem a gente tem essas ideias, quem nunca, né? Quem nunca? E aí o pai, acreditando que estava diante de um assaltante, de um roubador, efetuou os disparos. Vocês podem imaginar ou pensar que esse é um exemplo bobinho, mas isso é mais comum do que vocês possam imaginar. Isso acontece com certa frequência. Então vejam, olha só a diferença aqui dessa forma de culpa, chamada culpa imprópria. A culpa imprópria nada mais é do que uma conduta dolosa tratada como uma conduta culposa. É uma conduta dolosa tratada como uma conduta culposa. Mas, Salim, por que fazem isso? Simplesmente em razão do erro. Então, o elemento agregador aqui, então assim, ó, o que a gente poderia dizer? Que a culpa imprópria é o dolo mais erro. A culpa imprópria, nesse caso aqui, é o dolo mais o erro. Então, ele agiu com a vontade, ele agiu com o desejo, ele agiu com vontade, ele queria alcançar o resultado, mas a vontade dele estava informada por uma percepção equivocada da realidade. Ele acreditando que fosse um invasor, ele acreditando que fosse alguém para praticar um furto, um roubo, enfim, um estupro até, né? A gente não sabe qual a intenção de alguém que está invadindo a nossa casa, e aí ele pega a arma e dispara sem nenhum tipo de cautela, e ele acaba atingindo ali o próprio filho. Então vejam, isso é chamada de culpa imprópria. É uma forma dolosa, na verdade, mas que recebe um tratamento de culpa porque houve erro, falsa percepção da realidade. Então volta aqui para a lousa grande, só vou tomar um golinho aqui de água. Seguindo então, falsa percepção da realidade. Olha lá, isso está previsto no artigo 20, parágrafo 1º, segunda parte do Código Penal. E ele diz mais ou menos assim, eu vou ler para vocês. É isento de pena quem, por erro plenamente justificado pelas circunstâncias, supõe situação de fato, olha só, supõe situação de fato, se existisse, tornaria a ação legítima. Não há isenção de pena quando o erro deriva de culpa e o fato é punível como crime culposo. Olha aí onde que está a culpa imprópria, nesta segunda parte. Não há isenção de pena quando o erro deriva de culpa, ou seja, ele deveria ter sido mais diligente, ele deveria ter sido prudente em pelo menos acender a luz do quintal ou dar um aviso, alto lá, quem vem lá, vou atirar. Alguma coisa do gênero. Não,
sem acender a luz, sem se certificar do que estava fazendo, ele pegou e atirou na pessoa, né? Por isso essa segunda parte do artigo 20, parágrafo 1º. Vou ler de novo aqui a parte final, para fixar. Não há isenção de pena, quando o erro deriva de culpa e o fato é punível como crime culposo. Beleza? Então, seguindo então, o que nós temos aí? Nós temos um quadro, né, mostrando aqui, ó, as diferenças. Ó, o dolo direto quis, previu e assumiu o risco de produzir o resultado. No dolo eventual não tem o quis, mas ele previu o resultado e assumiu o risco de produzir o resultado. Na culpa consciente, nem quis e nem assumiu o risco, mas tinha previsão do resultado. E na culpa inconsciente, ele nem quis, nem previu e nem assumiu, ou seja, é a culpa clássica, né? Imprudência, negligência e imperícia, agindo com previsibilidade e não com previsão. Previsão eu só tenho na culpa consciente, no dolo eventual e no dolo direto. É o elemento comum dos três aqui, olha. A previsão é o elemento comum dos três. Previsão é o elemento comum dos três, sendo que no dolo direto eu tenho desejo. No dolo direto eu tenho desejo, eu tenho previsão e assumo o risco. No dolo eventual eu não tenho desejo, mas eu tenho previsão e, por não ter o desejo, eu estou assumindo o risco. Na culpa consciente eu tenho o que é a previsão, nem desejo e nem assunção de risco. E na culpa inconsciente eu não tenho nenhum desses três elementos. Belezura? Belezura. Belezura. Então, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Volta para mim. Deixa eu ver o que nós temos mais adiante. Nós temos um quadro geral aí que eu peguei na internet, muito interessante. Esse aqui eu fiz. Né? Peguei na internet não, esse aqui eu fiz. Então aqui é um resumão das diferenças entre dolo e culpa. Né? Olha só, previsão no dolo, previsibilidade na culpa, dolo eventual, culpa consciente, e aqui a diferença entre elas. Né? Então a gente poderia resumir o dolo eventual. Ele fala dane-se, né? Ele assume o risco, ele é indiferente se o resultado vai acontecer ou não. E já na culpa consciente, nós temos o danou-se. Né? Na culpa consciente, nós temos o danou-se. Oh, meu Deus, o que eu fiz? Né? É o danou-se. Tá? Então, aqui é um quadro geral tratando dessas duas, na verdade, comparando toda a sistemática do dolo e da culpa, e aqui principalmente dolo eventual e culpa consciente, que é volta aqui para mim, ó, dolo eventual e culpa consciente é o que vai cair na sua prova. Isso com certeza vai ser cobrado, porque ele traz essa confusão, né? E a grande distinção é o desejo, né? Então, no dolo eventual, o agente ele é indiferente ao resultado. Já na culpa consciente, o indivíduo não quer o resultado, mas ele acredita, né, na sua capacidade de agir e ele segue, tá? Vamos passar aqui para a lousa grande aqui, ó, para a imagem grande para mim. Eu quero só para finalizar a aula falar mais uma coisa. Não existe compensação de culpas no direito penal. Não existe compensação de culpas no direito penal. Salinho, o que é isso? Vejam só, eu tenho de um lado alguém dirigindo o veículo em alta velocidade. Aliás, isso é um fato real, aconteceu mesmo, tá? Uns 4, 5 anos atrás. Eu tenho alguém dirigindo o carro em alta velocidade. E aí a outra pessoa vai e passa no sinal vermelho. Tinha indicação de vermelho, de parada e não passa. Eu pergunto a vocês, ambos agiram com culpa, sim ou não? Sim. Ambos foram imprudentes. Cada um de uma forma, mas ambos foram imprudentes. Um porque estava em alta velocidade, o outro porque não respeitou a sinalização semafórica de parada. E eles colidiram. Inclusive,
Esse caso concreto foi um carro importado, lembra? Um carro caríssimo. E era uma médica que estava indo num Tucson, ela passou no sinal vermelho e o carro em alta velocidade bateu. O cara da alta velocidade viveu e ela morreu. Dá para alegar compensação de culpas? Ah, os dois agiram com culpa. Um passou no sinal vermelho e o outro estava em alta velocidade. Não cabe compensação de culpas no direito penal, tá? Embora cada um tenha agido com culpa, cada um responde pela sua culpa. Se ela não tivesse morrido, ela tivesse sofrido lesões corporais e ele também, eles responderiam cada um pelas lesões corporais que causaram. Ah, então cada um ia responder o processo. Ah, não é como no direito civil, né? Eu devo 100 a você, você deve 50 a mim, então eu te devo 50, porque tem compensação, né? O Instituto da Compensação no direito civil. No direito penal isso não existe. Então não há compensação de culpa. Cada um que fique com a sua, né? Existe lá uma frase do Tropa de Elite lá, melhor não falar aqui. Então cada um que fique com a sua. Então não há compensação de culpa no direito penal. E nós temos um troço chamado princípio da confiança, dentro da ideia de culpa, que é justamente essa ideia subliminar que está na sociedade, né, de confiança no que o outro vai fazer. Então, por exemplo, se eu estou para atravessar uma rua, né, e eu vejo que o indivíduo está dando seta que vai virar para o outro lado, eu confio que ele vai virar para o outro lado e atravesso, desde que eu esteja na faixa e não existe um semáforo, obviamente. Agora, se ele dá a seta para um lado e entra para o outro e me atropela, ele está ferindo o princípio da confiança. Então, o princípio da confiança é uma coisa muito séria, que infelizmente no Brasil nós não estamos nem aí. Vou contar um relato pessoal. Eu estava no Havaí, né? Estava no Havaí, lá, passando férias, eu aluguei lá um apartamento e em frente ao prédio uma faixa de segurança. Aí eu fui comprar um negócio numa vendinha lá. Quando eu estava voltando, brasileiro, né? Olhei para um lado, olhei para o outro, não vinha carro e tal. Atravessei fora da faixa porque tinha que andar mais para chegar na faixa. Quando eu cheguei do outro lado da calçada, um americano lá, mas ele me descascou, obviamente em inglês, né? Falou um monte para mim. E eu pedi desculpas e falei, poxa, o que ele virou para mim e falou? Que eu havia colocado em risco a segurança viária. Na medida em que eu atravessei fora da faixa de segurança, podia ter causado um acidente e tal. E ele tem razão. Tanto tem razão que anos depois, tem uns 2 anos, não, um pouquinho mais, havia trocado de carro, o carro é alto, parei, eu estava vindo num cruzamento que não tem semáforo, então você olha para a esquerda para entrar à direita, né? Eu vinha no cruzamento, olhei para a esquerda para entrar à direita, parei, olhei, não vinha ninguém, carro automático. Quando eu tirei o pé do freio, ele já anda, que eu comecei a andar, vinha uma senhora atravessando no lugar errado, porque a faixa de segurança era do outro lado, porque estava o fluxo de carro, por isso que a faixa de segurança está lá. Aí ela foi atravessar do outro lado. Quando eu vi, eu freiei, claro, vou atropelar a mulher, mas o camarada que vinha atrás de mim, né, que ele viu que eu comecei a andar, bateu o olho para a esquerda, viu que não tinha, e pum, entrou na minha traseira. Ou seja, a senhorinha foi embora, eu e o outro ainda, o carro dele entrou embaixo do meu, acabou o carro dele. Nós é que ficamos com prejuízo, vai para a seguradora, tal, vai para a manutenção, e ela seguiu e foi embora. Então, o pedestre causando acidente pelo princípio da confiança, né? Porque se a faixa de segurança está do meu lado esquerdo, naquele cruzamento, é ali que o pedestre tem que estar. Eu confio que o pedestre tem que atravessar ali. O pedestre está atravessando o lado errado, causou acidente. Isso é o princípio da confiança. Legal? Então, meus amigos, vimos dolo, vimos culpa, hoje fechamos a culpa. Então, até uma próxima aí. Se você gostou, curtiu, se inscreve, aciona sininho, compartilha, comenta. Se não gostou, comenta também, porque é importante para que eu possa ir calibrando aí o nosso material. Legal? Valeu, até a próxima. Obrigado.